você vai dizer assim: pastor Adriano, o que isso tem a ver com o meu ministério? Isso é texto para você ler para novo convertido. A pessoa chegou na igreja, na sala de novos discípulos, você lê, olha, as coisas velhas já passaram. Pois bem, meu irmão, nem tudo é assim. Você precisa entender algumas coisas. Como identificar um líder segundo o coração de Deus? E o texto começa dizendo: é aquele que está em Cristo. E eu vou dizer para vocês, eu tenho rodado esse Brasil, o privilégio de pregar em alguns países, e conheço líderes que não estão em Cristo. Líderes que estão sentados apenas na sua vaidade. Líderes que vivem pelo seu bel prazer. Se nós não tirarmos essa carcaça humana e deixarmos que Deus nos use, nós não estaremos em Cristo. Somos qualquer coisa, menos um líder cristão, uma referência do amor e da graça de Jesus. E eu digo isso, irmãos, com toda liberdade que eu tenho diante desses pastores que aqui estão. Você deve conhecer alguém de outro ministério que seja, que vive para as suas vaidades. O ministério nada mais é do que uma profissão para ele. Você quer ser chocado por algumas palavras? E se esse bom velhinho tem algum significado na sua vida, leia o livro, ou pelo menos o artigo que Russell Shedd escreveu sobre profissão ou vocação. É um chute na nossa canela, irmãos. Quando aquele homem então diz o seguinte: você precisa saber se o ministério é uma profissão ou uma vocação para você. Então, eu tenho a liberdade de dizer que quando um líder é segundo o coração de Deus, é aquele homem que está em Cristo. Deus, venha o que vier, passe o que passar, eu estou contigo. Então, estamos em Cristo. Segundo o coração de Deus, um líder segundo o coração de Deus é aquele que age como uma nova pessoa. Irmãos, o que nós temos de crente na igreja que só troca de nome porque a carcaça é a mesma, velho. A pessoa aparentemente muda. E esses fracassos ministeriais se dão, sabe por quê? Porque a pessoa, recentemente lançaram uma jornalista, ela fez uma pesquisa com filhos de pastores. Por que muitos filhos de pastores não seguem a caminhada cristã? É interessante o tema para você? E aí foram pesquisar. O testemunho de uma das meninas que inicia diz o seguinte: eu queria que o meu pai fosse em casa o mesmo homem do púlpito. Então, isso nos diz que homens estão agindo como o velho homem. Nós precisamos trazer, queridos, e com muita coragem, eu estou desafiando você a fazer uma reflexão sobre você, sobre o seu ministério, sobre as coisas que estão te rondando. E essas crises não são crises do pastor José, do pastor Ney, do pastor Adriano, é nossa. É ministerial. E o dia que você não tiver a liberdade de conversar com alguém que está mentoreando você, rapaz, eu estou sofrendo uma luta aí, me ajuda. Então criem pares de oração, criem um companheiro de caminhada, alguém que vai chorar com você no momento da sua luta. Então, alguém que age como uma nova criatura. É aquele que não fica vivendo do passado. E aí está a palavra que eu iniciei aqui. Pessoas que vivem dizendo: se a gente tivesse no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Entendeu? Não. Nós estamos vivendo esse momento. E o texto diz: as coisas velhas já passaram. E o tempo está correndo. E nós estamos perdendo jovens para a prostituição, para as drogas. E o tempo está passando. Então, irmãos, o tempo é hoje. Nós não podemos viver do passado. Um líder segundo o coração de Deus
é aquele homem que tem a cabeça centrada em dizer o seguinte: vivemos em 2015, meu irmão. Precisamos pregar aos jovens e adolescentes de 2015. Quais são as ferramentas que Deus está nos dando aí para este momento? Vamos lá. E é isso que nós precisamos ver. O líder segundo o coração de Deus é aquele que recebe algo novo todos os dias. Pensa, irmão. Agora não tem coisa mais triste do que um líder que quando você chega para ele e fala: conta para mim, irmão, algo que Deus fez essa semana na sua vida. A pessoa procura como um vaso vazio, não tem nada para oferecer. Aí sabe qual é a fuga desse irmão? Ele conta o testemunho de alguém. Você já presenciou isso? Você vai falar com alguém, ele esquiva e diz o seguinte: rapaz, o irmão Pedro, lembra do irmão Pedro? Não, mas eu estou falando de você. O que você tem para me contar de novo da sua vida? E aí a gente fica caçando dentro da nossa mente o que Deus tem feito. Você precisa experimentar algo novo a cada dia. Aquele líder segundo o coração de Deus é aquele que reconhece que tudo vem de Deus. O texto diz: não é mérito meu, mas vem do Senhor. Não é mérito meu. Líder que está aqui, pastor, presbíteros, não deixe que a vaidade suba a sua cabeça. E olhe para as Escrituras e você vai ver que muitos homens que desafiaram a Deus, colocando sobre eles, sobre os seus ombros, a responsabilidade, Deus pesou a mão. Então tá bom, você quer tocar o seu ministério sozinho? Então vai, você vai ver o que vai dar. E um deles foi citado hoje aqui, que é Sansão. Então toma muito cuidado quando você deixar que a vaidade humana tome conta do seu coração. Lembre-se sempre: aquilo que Deus tem para você, Ele não vai dar para outro. Mas se você usurpar o poder de Deus, a mão dele vai pesar sobre você. Aquele que reconhece que foi resgatado e reconciliado, aquele que foi alcançado pela graça e pelo amor de Deus, um líder segundo o coração de Deus é esse. Fui resgatado, fui amado por Deus, né? Aquele que reconhece que foi perdoado dos seus pecados. E aqui eu paro para fazer um parênteses. Uma vez nós estávamos num congresso, fui falar no congresso de missões, e nós estávamos percebendo a crise ministerial de muitos missionários do campo. Então nós sentamos com alguns missionários e depois fizemos um acompanhamento, uma mentoria homem a homem. O que está acontecendo, meu querido? E muitos dos nossos missionários estavam abatidos, querendo sair do campo, porque viviam com aquele peso da culpa do pecado. Eu sou digno, aí confessavam alguns pecados, e aí então viviam acorrentados pelo pecado. Então eu vou dizer, irmãos, nós somos perdoados. O inimigo não tem mais sobre a sua vida o poder de esfregar nada na sua cara. Ele não pode mais ficar. Então você que é líder precisa levantar e dizer o seguinte: eu quero me ver livre disso. Agora o que você não pode é se entregar a essas correntes, porque o dia que o seu ministério estiver acorrentado aos seus pecados, lamentavelmente nós vamos perder homens e mulheres nessa batalha. Aquele que reconhece que é um embaixador para anunciar. E eu ponho aquela pergunta ali para provocar cada um de nós. Se em 2015, você que me ouve nessa manhã de domingo, Deus lhe tratasse, ou lhe desse o mesmo tempo que você dá a Ele, como que você seria tratado? Se Deus decidisse, porque Ele é muito misericordioso, Ele é muito bondoso, então Ele não vai fazer isso, certamente não. Mas se Deus falasse assim: então vamos trabalhar com o mesmo nível, o tempo que você me dá, eu vou te dar, assim como você me trata, eu lhe tratarei.
como é que você seria tratado? Isso é uma pergunta pessoal só para você, tá? Um líder segundo o coração é aquele que reconhece o papel da igreja, e o papel da igreja está aí, irmãos. Parece, pastor José de Jesus Batista, que a igreja vai bem até aqui, ó. Nós temos uma igreja que adora a Deus, tem uma comunhão perfeita com Deus, culto lindo, maravilhoso, um louvor impactante. Nós temos uma boa comunhão e serviço entre os irmãos, irmãos que compram caminhão de melancia lá em Montemor. Sabia disso não, né? Que trata a gente com café assim, coisa de hotel 5 estrelas. E aí, esse aqui, agora a pergunta que nós precisamos fazer em 2015 é: cadê a igreja que vai para o mundo, para a rua? Cadê a igreja que discipula e evangeliza? Cadê essa igreja? Parece que nós então nos fechamos e vivemos como quem só adora a Deus e vive com o seu povo. O povo hebreu, eleito, escolhido, né? Não precisa se relacionar com o samaritano, com ninguém. Nós somos só nós mesmos. Ó, que maravilha! Raça eleita, escolhida. Agora lembre-se, irmãos, talvez você tenha o privilégio de ter nascido num lar cristão, e eu não tive. Eu fui alcançado por alguém que foi na rua. E se nós não tivermos quem vai às ruas e abraça as pessoas, muitos vão perecer, sem a graça e sem o amor de Jesus. Mas eu quero propor a esses líderes lindos, maravilhosos que estão aqui nessa manhã, uma prática que nós temos exercido na capelania, que nós intitulamos como 5 A's, né? Para você trabalhar na sua igreja. O primeiro A é anunciar, o segundo é adoração, o terceiro é amizade, o quarto aprender e o quinto atuar. É algo simples que nós temos usado na capelania e que temos visto os resultados que isso tem dado. A sua igreja tem anunciado, a sua igreja tem uma boa comunhão e adoração com Deus. Como anda o nível de relacionamento da sua igreja com a intimidade com Deus? A sua igreja tem entre os seus membros uma boa amizade e comunhão, ou parece um campo de batalha, onde os irmãos vivem em pé de guerra, né? Então, como é que anda o nível de amizade, de comunhão, de perdão dentro da sua igreja? Como é que anda o índice de aprendizado, de discipulado? Como é que você ensina a sua igreja? Qual que é o método que você adotou para o crescimento cristão do seu povo? Então você precisa pensar. E por final, como é que você tem enviado as pessoas, treinado, capacitado os seus obreiros para que eles exerçam ministérios? Nós fizemos uma ilustração e vamos imaginar a igreja aqui a qual falamos nessa manhã. Você vai ver isso claro através de públicos, que a gente pode então imaginar que essa primeira bola amarela seria a comunidade aqui em volta, ok? Você vai imaginar assim: essa é a comunidade que está circulada aqui, ó, em volta da igreja. Aí você tem o segundo círculo, que é a multidão. Cristo, quando caminhávamos, e pegue bem, volte para casa hoje e leia a passagem do cego de Jericó. Você vai ver isso muito bem claro. Jesus era cercado por uma comunidade, uma grande multidão, e aí depois vinha, até que ele estava lá no meio, cercado pelos seus discípulos. Olha que exemplo maravilhoso você seguir pela sua igreja. Então Cristo tinha, na cidade onde ele passava, uma grande multidão. Você vai ver isso no texto. Depois uma multidão. Quem são essa multidão aqui? É os curiosos que passam aqui, ó. Pô, rapaz, tem uma igreja aqui. Então Jesus vivia cercado de curioso.
mas o que tinha de curioso em volta de Jesus é brincadeira. Mas aí depois tinha uma congregação, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, que já tinham feito algumas viagens com Jesus, e talvez nessa igreja aqui você já tenha alguém que está caminhando há algum tempo com ela, mas essas pessoas precisavam ser pessoas comprometidas, e aí sim nós tínhamos um núcleo de pessoas que se entregaram. Olha, pastor José de Jesus Batista, eu quero ingressar aqui nessa igreja, eu quero fazer parte. E por fim vem o núcleo, que aí seriam os líderes, obreiros, presbíteros desta igreja. Se você enxerga claramente, e hoje eu não estou falando a um público comum, talvez eu estou falando a esse público aqui, ó, comprometidos e núcleo. Não estou falando a outro público. Mas o que tem de curioso em volta da igreja é brincadeira. Gente que passa por aqui só por passar. Então nós precisamos entender o propósito para cada grupo desse. Para que existe essa comunidade? Para ser evangelizado. Então quando você cria, irmãos, diretrizes, remédios, você não vai errar. Então a comunidade existe para ser evangelizada. A multidão, os curiosos, muitas vezes só vem para o momento de adoração. Quando é que vai ter, pastor Ney, a próxima festa? Sexta-feira tem altas horas aqui, eu vou vir, porque aí é só adoração. Então, oh, que bênção, né? Então as pessoas só vêm para momentos de adoração. A congregação é comunhão. Aqueles que já têm um pouquinho mais de compromisso e se relaciona, às vezes no futebol, vai ter alguma coisa, um retiro, aí eles estão envolvidos, aí eles querem comunhão. Os comprometidos, eles precisam ser discipulados, precisa haver uma caminhada. Eu caminho com esse meu irmão. Jesus gastou tempo discipulando os seus. Ele preparou, e quando ele foi embora, falou: eu vou, mas deixo. Deu alguém que vai cuidar de vocês de forma muito especial. E o núcleo, por final, são aqueles homens e mulheres que estão preparados ao exercício do ministério. Talvez, pastor, isso se expresse nesse treinamento, como o pastor disse aqui, que a convenção, a partir de agora, não aceita mais com que as pessoas que ainda estão na congregação já logo se tornem obreiros e sejam consagrados. Você precisa chegar aqui, meu irmão, ó. A caminhada é longa, mas você precisa chegar lá. Porque senão, você chega na igreja e logo no seu primeiro ano ali, que você lança o desejo de ser consagrado, você só está na congregação, você saiu do meio dos curiosos, mas você não conhece ainda a jornada que você tem pela frente. E você precisa conhecer. Você precisa conhecer a história da Igreja Brasil para Cristo. Você precisa conhecer os seus líderes. Você precisa saber qual é a confissão de fé dessa igreja. Você precisa saber com quais são os pares que você vai lidar. Então essa é a caminhada. Mas o primeiro A, evangelismo. Né? Então aqui nós temos, né, a diferença entre o id e o indo. Pega aquele texto lá que você vai ver da grande comissão. A maioria e os que aqui estão fizeram o seu seminário com línguas originais sabem disso, grego e hebraico, que a raiz é um ato contínuo, batizando, ensinando. E por que só o id ficou id? Se eu pego o pastor Ney e dou uma missão para ele: pastor Ney, ide ao supermercado, compra um caminhão de melancia, porque vai ter um evento em Montemor. Ele volta para mim e diz o quê? Já fui, comprei o caminhão e ponto final. É uma mensagem única. Os irmãos que gostam de usar o id, não tem problema não, pode continuar usando. Mas o indo expressa uma ação contínua. E é essa a mensagem que Cristo nos deu. Um líder segundo o coração de Deus
ele vai, e por onde ele for, ele anuncia, indo ao